Olá, gente, bem-vindos outra vez em nosso PNL Podcast. Dessa vez eu tenho a alegria, a satisfação de estar recebendo meu amigo, pastor Domingos Dias, lá de Brasília, Brasil. Ele está aqui fazendo um tour com seu time de obreiros e missionários da comunidade na qual ele preside lá em Brasília. E eu queria que vocês conhecessem esse homem de Deus. Pastor Domingos, bem-vindo. Muito obrigado. Já é a terceira ou quarta vez que está na Suíça, né? Eu acho que é a 15ª. 15ª vez, uau! Mais ou menos isso. Então a Suíça está no teu coração mesmo, né? Muito profundo no meu coração. São 10 anos, 10 anos de conhecimento, desde 2013. Desde 2013. Pastor, me fala um pouco do seu ministério, da igreja lá em Brasília. Como é a sua igreja? Qual o ministério? Vocês são pentecostais, reformados? Como é a igreja Rei de Glória, é isso? É o Rei da Glória. Rei da Glória, Rei da Glória. Bom, a gente, desde o nascimento dessa igreja, já foi assim, mistério, até pelo nome, né? Igreja do Rei da Glória, não é do Domingos. Eu não tenho nada contra pessoas que falam, é igreja de pastor fulano, pastor Beltrano, põe uma foto lá do casal e tal. Não tenho nada contra isso, não sou contra mesmo. Só não serve para mim, não dá para mim, porque é algo muito pessoal entre eu e Deus, e também dentro da revelação do Senhor nós colocamos esse nome, né? Jesus não precisa de concorrente, né? Não precisa. A igreja dele, a igreja dele, é verdade. Não sou contra ninguém não, mas eu não consigo colocar uma foto dele lá, então eu coloquei o nome dele. Aqui é do Rei da Glória. Pastor Domingos, eu sei, e eu sou prova visível disso, que o Senhor é um homem que busca viver no Espírito. O Senhor é um homem que conserva bastante a intimidade, a amizade com o Espírito Santo, a questão de ouvir a voz do Espírito Santo, revelações, dons, profecias. Nós temos ouvido testemunhos de pessoas que estiveram em reuniões nas quais o Senhor esteve ministrando e que foram extremamente impactadas pelo poder de Deus nos cultos. Mas eu acho que não só aqui, mas também no Brasil, não sei se no Brasil, mas existe uma leve tendência de que essa intimidade com o Espírito Santo fique de lado. O senhor sente isso também, que existe essa certa intenção ou não intenção, talvez seja fruto do período que nós estamos vivendo, de um certo esfriamento espiritual da igreja? Obrigado pela pergunta. Bom, funciona assim, né, pastor? No meu entendimento, no meu pensamento, no meu discernimento, eu entendo que as pessoas elas não estão tendo muito tempo de fazer para Deus o que é para elas fazerem. Elas estão envolvidas muito no tempo de fazer o que é para fazer para elas. Uma coisa muito sua. O nosso eu, ele nos engana muito se a gente escutar muito o nosso eu, que eu chamo do o eu falso. Ele está sempre dizendo que não é assim, não se faz assim, não é por aí. Enquanto a gente escuta muito isso, não bastando o nosso pensamento acelerado, que estraga muito, já não tem aquele irmão que levanta de manhã cantando, como nós vimos você cantar ontem de manhã, hoje, né? Eram 100 ovelhas juntando uma prisão, para você ficar com medo de ser aquela centésima que foi se procurar, porque é bom a gente cantar e você pensar que eu não seja aquela centésima, porque eu já fui encontrado, então eu não posso sair de novo do curralzinho. E isso vai dificultando, e não só hoje, mas sempre foi assim. A tendência é sempre piorar por causa do ceticismo, por causa do esfriamento espiritual, do não comprometimento na obra. As pessoas elas andam muito por si. Quando elas sentem a glória de Deus naquele momento, é o bastante para elas. Elas não vivem aquilo por elas amarem, quererem, buscarem e manter aquilo. Elas vivem aquilo porque agora eu estou com vontade de ir em tal lugar comer um sanduíche. Agora eu estou com vontade de comer um peixe. Agora eu estou com vontade de adorar o Senhor. É um certo egocentrismo, né? Egoísmo também. Que se expande, que cresce, que prolifera. Então o senhor crê que na medida que o homem toma o lugar de culto em vez de Deus, essa sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo vai diminuindo cada vez mais. Cada vez o homem vai rompendo
a aliança, porque a gente não tem que olhar para a cruz e ver Jesus somente lá. A gente tem que olhar para a cruz e se ver lá. Olha na cruz, olha com ele, Fernando Abade, olha lá. Domingos Dias na cruz. Foi isso que ele foi feito, foi nos representar. Então ele não estava ali só também, ele levou porque nós morremos com ele. Verdade. Então para morrer com ele, muitas coisas têm que morrerem de nós também. Mas todo mundo quer ressuscitar com ele, porém não quer morrer com ele. Mas se não morrer, não ressuscita. O que eu tenho visto, obrigado pela resposta, eu tenho falado com Deus, eu sempre falo, Senhor, se o avivamento que nós estamos esperando está por vir, toda essa frieza ou mornidão espiritual seja apenas uma tentativa de querer impedir aquilo que está por vir. Eu acredito muito na ideia de uma repetição de um Pentecostes, ou de um avivamento como o que houve em Pensacola, como o que houve no aeroporto lá do Canadá, né? Quebec, não, a capital lá, esqueci o nome agora. Teve um grande avivamento lá no aeroporto. Enfim, todos esses avivamentos que tiveram, no passado houveram outros. Eu tenho uma impressão, pastor Domingos, que vai vir um tempo de avivamento espiritual para a igreja. Talvez não toda a igreja, você esteja equivocado. Mas o senhor não sente que algo está acontecendo no mundo espiritual que vai nessa direção, ou o senhor acha que a tendência é esfriar mesmo? Eu penso assim, por que a tendência é esfriar? Por causa do, como eu já lhe disse, o eu fraco, o eu falso. O nosso eu, ele fala muito. Eu quero, eu posso, eu sou. E está saindo muito aquele paz do Senhor Jesus, irmão. Nem isso mais, né? Tá impressionante, é verdade. Deus seja contigo. Eu te contei que fui pregar numa igreja, esqueci de falar a paz do Senhor. E no dia seguinte o pastor fez uma mensagem só sobre a paz do Senhor. Olha, eu quase que eu fui para casa. Mandou um recado. Mas é uma coisa, realmente, eu achei essa influência secular que nós temos. Né? E dependendo da situação, por isso que eu digo, Jesus está na igreja. Então Jesus está na igreja. E quando Jesus está na igreja, a igreja ela já é avivada, ela já é pentecostal. Porque se ele está na igreja, ele nos ensinou os dons vivem em nós. Você perguntava a primeira pergunta, os dons foram feitos, trazidos, liberados para a igreja do Senhor. Qualquer dom, revelação, profecia. E quando você vive Cristo, como Paulo disse, vive Cristo. E quando você lê a história de Paulo, você vê que Paulo, quando ele falava, não vivo eu mais, Cristo vive em mim. Ele está dizendo, agora ele vive em mim, ele não tem os meus dons, eu que os tenho, eu que tenho os seus dons. Então, Paulo era muito usado nos dons de Deus. Muita gente pensa que é só Pedro, mas Paulo era muito usado. Paulo tinha um momento que Deus tomava a mente dele em êxtase. E Paulo tinha um movimento muito gostoso com Deus. Pergunte por aí, faz uma pesquisa, pergunta quantos querem ser batizados com o Espírito Santo, quantos querem falar em línguas, quantos ainda creem nos dons de Deus, quantos escutam a voz de Deus. Eles vão dizer, não creio mais em profecia, em revelação. Eles falam isso por causa que o mundo está crescendo, está evoluindo, a tecnologia, a globalização, né? O entendimento, sabedoria. As pessoas hoje estão se profissionalizando assim muito avançadamente. Por quê? Porque eles aplicam, eles ensinam, e nasce isso na sabedoria que Deus os deu. Mas assim a igreja também, a igreja está andando, a igreja está à frente. Antes de qualquer um saber do que vai acontecer, a igreja já sabia. Mas onde está a igreja? Na posição dela, a igreja ela quer recuar, ela fica atrás de tudo, ela tem que estar à frente e acreditando, porque os dons estão aí. Nós cremos e somos instrumentos e vasos de Deus em nós. E também é impossível entender a edificação do corpo sem o Espírito, sem os dons do Espírito Santo. Realmente os dons do Espírito Santo são essenciais, fundamentais para o desenvolvimento da igreja a nível mundial, e durante toda a história foi assim. Só que com essa mudança social que a gente tem, o senhor e eu, que somos um pouco mais, vamos dizer assim, pietistas, né? Mais pentecostais, escutamos
e gostamos de viver no Espírito, momentos dados em nossa caminhada que a gente se assusta um pouco, como a igreja tem caminhado junto com o mundo, e isso realmente é. Agora, não pode ser algum tipo de barreira no teu chamado, por exemplo, no teu ministério, esse endurecimento na sociedade, ou quanto mais dura a sociedade, mais gostoso é o mover do Espírito. Eu acho que quanto mais difícil fica mais interessante. Eu não sei se o senhor tem essa convicção. Eu acho que também deixar o Brasil, né, um país onde o nome Jesus não é tabu para ninguém, e vir evangelizar, fazer missões, em um país onde falar de Jesus, em alguns casos, é tabu, né? Nem todo mundo gosta, nem todo mundo aceita. É um desafio interessante, não é? Você vê muitas coisas, e tem aquilo que você só vê com os olhos espirituais. O nosso ser humano somente não vê o ser divino, não vê do que nós somos capazes, onde Deus nos colocou. Existe a ingerência das trevas, né? Existe a interferência maligna. Isso é prazer do adversário de ver você para baixo, como eu estava dizendo, cadê a igreja que acordava cantando, louvando, alegrando? As pessoas em si, não só a igreja do Senhor, o povo de Deus, mas o homem em si, a mulher em si, levantava cantarolando, não é? Aquela expressão gostosa, espreguiçava assim, gritando, ali já é um começo de uma mente tranquila para o dia todo. Nem espreguiçar para você ver as pessoas, não tem tempo nem de fazer assim, não, já sai correndo, não para nem para espreguiçar. Elas estão pensamento muito acelerado, e quando elas, esqueci tal coisa, até com a igreja, as pessoas esquecem, tinha culto hoje, olha, não marquei, não programei, perdi o culto ontem, eita, amanhã vai ter culto. Então esse pensamento acelerado não acelera para o lado bom, a pessoa vai ficando frustrada, ela vai ficando traumatizada, ela vai sofrendo em todas as áreas, não só no lado espiritual. Sabe que eu me assusto às vezes, porque não é o mundo que tenta apagar a chama do Espírito. Às vezes é dentro da igreja mesmo, intelectuais, teístas, né? Dentro da igreja eles começam a criar teorias e teses. E eu lembro quando Jesus falou que qualquer pecado lhe será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Em 1906, chegou aqui na Alemanha informação acerca do avivamento da rua Azusa, em Los Angeles. Começou aquele período do avivamento carismático, línguas estranhas. Então, o abalo. Exatamente. Né? Chegou aqui na Alemanha e formaram um grupo de teólogos, nenhum era pentecostal, e fizeram um documento declarando os dons espirituais, o mover do Espírito Santo como forças das trevas. Isso no início do século passado. Poucos anos depois, Primeira Guerra Mundial. De onde saiu a Primeira Guerra Mundial? Depois, Segunda Guerra Mundial. De onde veio a Segunda Guerra Mundial? Então, eu me assusto com esse tentar de apagar o fogo do Espírito, porque isso pode trazer consequências terríveis. Olhando a história, né? Isso é um conceito que eu tenho, é uma própria tese própria, né? Dessa tentativa de querer impedir a igreja de se mover e andar no Espírito. Como você perguntou anteriormente acerca de o esfriamento, você acha que vai piorar, isso está envolvendo a igreja? Na realidade, era para a igreja estar envolvendo o mundo nela, mas o mundo está se envolvendo com a igreja está querendo imitar o mundo em muitas coisas. Jesus não precisou dessas coisas, ele veio na simplicidade, ele veio em paz, ele veio se mostrando, se revelando, se entregando, ele veio trazendo a melhoria para nós, ele veio mostrar quem nós somos, de onde nós viemos, porque
Pastor Fernando Abade, nós não estamos aqui na Terra para ter uma experiência com Deus. Se você está na Terra, você vai ter experiência na Terra, com o ser humano. Você precisa ter uma experiência com Deus, e você já a tem, porque você veio dele, você vai voltar para ele. E quando chegar diante de Deus, eu creio que a pergunta não será: como é que foi a experiência comigo? Não, se eu ter experiência só com Deus, a gente estaria só lá com Deus. Ele liberou a gente, como é que foi a sua experiência na Terra? Na Terra foi assim, assado. Então, essa frieza, essa coisa que acontece, ela não é vista assim, avisada. Claro. Ela acontece. E de repente você está se vendo fraco, neutro, inoperante no lado espiritual, porque alguma coisa te chamou a atenção, alguma coisa te envolveu. É o que falávamos mais cedo. É no olhar que a coisa acontece. É no olhar. A beleza não está só aqui, está aqui. Eu estou projetando aqui a captação da beleza. Eu que estou vendo a beleza. Eu que vou falar da beleza. A beleza por si, ela não fala nada. Ela está aí calada, não morta, mas viva. Está aqui a cor, está aí tudo. Mas ela por si não fala. Se fala, não é entendido. Mas eu consigo ver a beleza. Então agora ela está falando. Eu sou bela, a cor, amarela, ou branca, tal, vermelho. Então, os meus olhos vão buscar a realidade da beleza. Quando nós olhamos assim para Cristo, o inimigo vai fazer de tudo para tampar essa visão. Porque quando Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida, vida abundante. Quando ele fala, quando a palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando ele está falando assim: olha, aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que tinha tudo para não dar certo, se tornou maior. Ele próprio, ninguém queria que ele nascesse. Não, na minha casa não tem espaço para ele. Não, aqui não, tinha tudo para não dar certo naquela família, perseguida, mata o menino, procura ele, e não aceita aqui, leva lá, pô. É onde Deus te colocar que vai acontecer a vontade do Senhor. Isso é uma coisa que está dentro de nós. Tremendo. É difícil entender que estamos dentro de um plano soberano de Deus, né? De que em algum momento, aquilo que nós estamos vivendo é parte do processo. Sim. Aquilo que nós estamos desfrutando porque houve plantação, houve investimento, houve semente. Essa visão mais ampla do mover espiritual, mais ampla do reino, ela falta hoje nos nossos dias. Eu acho que nós estamos muito sistemáticos. Tudo tem que ter um sistema, uma ordem, um módulo, uma forma, né? Eu acho que também isso impede um pouco esse fluir, penso eu. Mas, como você falou agora há pouco, também é fruto da sociedade que vivemos hoje, né? Mais intelectual, mais egocêntrica, mais amante de si mesma, né? A sociedade está mais amante de si mesma. Pastor, para o senhor acho que é mais fácil do que para mim. Só um minutinho. Só um minutinho. O que você falou é tão maravilhoso, porque ontem mesmo, em uma saída nossa, nós tivemos uma revelação de Deus e não sabíamos. Okay. Quando você falou: pastor, eu queria que você fosse comigo em uma família, o nome da irmã é tal, não quero expô-lo aqui. E na hora, eu pensando que fosse outra pessoa, falei: não, pode marcar, vamos lá. E depois que eu descobri que não era pessoa, eu continuei dizendo: vamos lá, vamos lá. Quando nós fomos lá, a irmã falou assim: foi Deus que mandou vocês aqui, eu estava esperando vocês aqui, eu queria isso que aconteceu na minha casa. A gente chama isso de revelação. A revelação não precisa estar sempre aqui. Deus está me revelando uma coisa, não, eu vou fazer aquilo que está dentro de mim. Deus trabalha muito nisso. Deus trabalha muito nesse. Então existem os dons, a revelação. Eu, com a equipe missionária que está conosco aqui nesse estúdio, nós vivemos isso há mais de 15 anos juntos, esse povo junto. Então nós vivemos isso em cada obra, em cada cidade, em cada país, em cada lugar que a gente vai. A gente vê a Deus, Deus nos revela. A gente chega num lugar, quando chega, a mulher não estava esperando a gente, ela fala: vocês são quantos? Somos tantos. É a quantidade de pratos que Deus mandou colocar na mesa, e copos e talheres. Eu fiz a comida tal, que todos vocês gostam. Isso acontece por várias vezes na vida da gente. O que é isso? Revelação de Deus. Deus me deu uma revelação quando eu não sabia como falar, como agir, nem tentei. Houve morte. Deus dava uma revelação de livramento de morte. Eu estou indo em uma estrada, vou ser bem breve, uma estrada de terra, e eu estava com o irmão, estava dirigindo aquele veículo, e de repente eu via um caminhão
naquela mesma estrada, ele fazia muita poeira. E o Espírito Santo me fez pensar algo, me direcionou a algo, mas para mim eu estava só pensando. E a revelação, às vezes, se confunde. Se você não tem um discernimento, não está sempre em comunhão com Deus, você não vai entender sempre. Eu posso entender uma ou duas, três palavras em inglês, mas se eu aprofundar, eu vou falar inglês com você, na Inglaterra, onde eu estiver. Assim é o Espírito Santo. Se você conversa muito com ele, se envolve muito com ele, você vai ter esse desenvolvimento. E eu pensei, mas não era um pensamento. Eu pensei assim, Deus falando em mim. E eu disse, eu podia falar com o irmão Toninho para encostar esse carro aqui agora, enquanto passa aquele caminhão que está vindo fazendo muita poeira. Eu falei, não. O que aconteceu? E eu pensei, porque dentro daquela poeira pode vir um carro e bate na gente, ultrapassa na poeira. Eu falei, não, pois o caminhão está vindo e nós estamos indo. O que eu previ aconteceu. Meu Deus. Dentro daquela poeira veio um carro pequeno, bateu na gente, machucou todos nós e matou o motorista. Meu Deus. Meu irmão Toninho, diácono do Senhor. Era eu falar assim, encoste o carro aqui, irmão Toninho. E quem estaria naquele carro se eu não fosse? A minha mãe ia para aquela viagem. Minha mãe, a esposa do Toninho e 3 criancinhas. E num barco daquele que os adultos foram para o hospital quebrados, eu era um dos tais. Imagina criancinhas. Forte. E quando a gente ia para aquela viagem, minha mãe teve uma revelação de Deus, foi até o carro para falar para mim, não falou e voltou para dentro de casa. Quando eu voltei, ela falou assim, aquela hora que eu fui lá no carro, eu ia falar, não vai não, meu filho, que vai acontecer alguma coisa. Eu já não estou indo, você está no meu lugar, não vai não. E ela não falou. Então, a revelação de Deus não vem só como a gente espera. Na hora que ele falar em línguas aqui, então Deus vai aí, né? Não, é verdade. Esse falar em língua é uma coisa que vai edificar a mim. Claro. Vai edificar a mim. É isso, por favor, conclua. Não, forte, depois de um testemunho desse é difícil de seguir, mas não, mas é isso, o Espírito Santo, a multiforma, a maneira que ele se comunica conosco é multiforme. É de várias maneiras, realmente uma das maneiras é essa que o senhor falou. E eu imagino também depois eu ficaria realmente preocupado, assim, triste por não ter ouvido a voz do Espírito Santo. Por muito tempo isso ficou em mim. Deve ter sido uma carga impressionante. Isso aconteceu comigo antes da pandemia, que eu falei com o senhor na pandemia. Sim, sobre em Paris, a pandemia. O senhor nos revelou que havia pandemia e eu descobri que quando Deus me dá uma revelação dessa, eu não posso mais não só guardar para mim e nem tampouco lançá-la, mas levar para uma área do raciocínio e pedir ao Espírito Santo para me revelar, claro, me ajudar a discernir aquela visão. Se eu tivesse feito isso no ano 2000, quando Deus falou, no ano 2020, né? 2020, eu estava lá em Paris, alguns meses antes da pandemia estourar a nível mundial. Deus me revelou e eu pensava que havia um avivamento mundial. Eu falei, agora vem avivamento, fiz vídeos achando que pronto, agora o Senhor vai voltar, né? Agora chegou o momento. E chegou, foi a pandemia fechando o mundo inteiro, enfim. Esse momento, né, essa fase de levar a revelação e levá-la até o campo do raciocínio e pedir o discernimento é o que a mim me fez falta muitas vezes. Eu também, muitas vezes, deveria ter falado. Meu Deus, o Senhor me disse, eu não fiz. Eu sabia, exatamente. E quando eu encontrei contigo, eu te contei essa história, você falou, pastor Fernando, ali você tinha que ter sido sábio e ter falado alguma coisa, não tudo, mas colocar alguma coisa, exatamente. Toda vez que eu encontro com o pastor Domingos, sempre eu fico feliz porque ele é uma inspiração para aqueles que querem ou desejam viver no Espírito. Deus usa de maneira extraordinária e eu tenho visto testemunhos de muitos irmãos e caminhando com ele nos últimos dias aqui em Zurique, eu tenho visto como Deus realmente o usa de maneira muito simples. E tem um time de missionários com ele, caminha com ele, é um homem sério. E, pastor, o senhor tem mais propriedade que eu para falar sobre isso. A Igreja de Cristo no Brasil e na Suíça. Você poderia nos dar aí falar qual a diferença, onde está a diferença? Por que eu te falo isso? Porque muitos ministros vêm à Suíça e nos fazem entender ou deixam aparecer
que como se nós nem fôssemos crentes. Como se não tivesse como Deus se não tivesse aqui, igreja, exatamente, como se Deus era somente brasileiro, igual a gente fala, Deus é brasileiro, né? Que ele é só brasileiro e acabou. Não. Mas qual é a diferença? Onde você sente a maior diferença da igreja aqui na Suíça e no Brasil? Primeiramente, eu acho que a nossa cabeça estava querendo nos levar para esse lado também. Vamos para um país onde não tem mais o poder de Deus, não tem a mão de Deus. Não tem igreja. Não tem igreja, as igrejas estão abandonadas. Quando a gente chega aqui, a gente vê que as próprias igrejas suíças estão em atividade. Eu acho, não sei se a maioria, você que eu disse, a maioria ou uma boa parte, mas está tendo os cultos de adoração ao nosso Deus. Que tudo que você falou ao meu respeito seja glória a Deus. Então, essas coisas é da igreja em si, de Zurique, da Suíça, da Europa. É que no Brasil, não dá para comparar, não fazendo comparação, o Brasil, não sei, acho que a bandeira do Brasil, o cheiro do Brasil, acho que está tudo misturado com o Espírito Santo, mas é por causa da totalidade, são milhares, milhões de servos de Deus orando todos os dias. O brasileiro é mais apaixonado. Ele é mais apaixonado, ele é avivado, ele é de monte, ele é de oração de manhã, ele é de oração à tarde, ele é de oração à noite, aí que aquela igreja tem 1000 membros, no mínimo 100 pessoas, está constantemente como sustentáculo, sustentando os demais ali em oração, e isso Deus vê. Isso falta. Por aqui e as igrejas lá existem muitos congressos, convite de uma festa, o pastor local traz 10 pastores, 10 denominações para estar unido, e naquela hora é a igreja toda, são os apóstolos unidos juntos. E o que falta aqui às vezes é isso, mas a gente entende também que tem muita coisa que coopera, infelizmente, para estar assim. Não só o clima que faz com que as pessoas busquem aí um refúgio diferente, e pessoas que vêm de outras nações enviadas pelo próprio Deus, mas chegam aqui, são engolidas por um peixe, né? Então pessoas que chegam aqui para agregar na igreja, para fazer, saem do propósito, e a nossa oração tem que ter propósito. A igreja com compromisso e com propósito, ela vai. Mas eu tenho visto, como já tem alguns anos que a gente vê aqui, a gente tem visto também evolução espiritual. Dá para ver aqueles homens ministrando ali na Bahnhofstrasse, como nós vimos no início da semana, ali de frente na estação Bahnhof. Ali na Langstrasse também, pessoas evangelizando, nós também evangelizando ali esses dias, mas está melhorando, vai estar, não sei como o Brasil é um continente, né? O Brasil é muito grande, mas eu creio sim, e é como eu ouvi você falar em palavras suas, copiadas, que quem é esperto aprende com quem tem. E eu vi você falando e concordo. Essas pessoas que vêm aqui trazer hoje como nós o Evangelho, é porque a Europa levou para nós o Evangelho, né? Os países levou para nós, as pessoas visitavam o Brasil, levavam a palavra. Quase que um direito deles. Sim, né? nós só estamos voltando aqui trazendo, olha, aquilo que eles plantaram. Você um dia deixou isso aqui comigo lá no Brasil, eu vim te devolver, aí você que vai pensar duas vezes, eu quero, não quero, porque talvez você não está naquela posição mais, mas eu estou trazendo algo aqui que nós recebemos no Brasil. Isso é bom se eu colocar aqui, muitas vezes a situação que alguns têm aqui é de que está sendo confrontados ou ameaçados, ministeriais, né? Só viemos devolver o que nós recebemos. Na verdade é apenas vieram abençoar. Sim, compartilhar, trazer aquilo que eles plantaram ali no início do descobrimento mesmo, já começaram, né, por meio de padres católicos ali na costa do descobrimento em Porto Seguro, e depois, posteriormente, foram também alguns reformados. Se eu não me engano, os primeiros suíços chegaram no Rio de Janeiro em ano de 1503, que eram pastores que estavam fugindo ali de Genebra, quando Genebra era ainda um principado, e houve na guerra havia uma guerra entre os católicos e os reformados, e os reformados ali de Genebra, alguns fugiram para fora do continente, e no ano de 1503 chegaram ali no Rio de Janeiro os primeiros suíços, e eram pastores, e fundaram depois a
a cidade de Friburgo, Nova Friburgo, Friburgo aqui também tem Friburgo aqui. Tem algumas outras cidades que foram fundadas por suíços germânicos. Os americanos também levaram muito, né, a palavra para o Brasil, né? Que eles então foram começaram. Exatamente. Assim, e hoje você vê brasileiros indo evangelizar. Eu tenho até um casal de amigos pastores que estão lá agora, Vitor e Milena, nos Estados Unidos, fazendo missões. Eu vejo isso aí, calculo e peso assim, o filho, né? Os pais cuidam tanto dos filhos, quando os filhos amadurecem, fica bem, independente, consegue alguma coisa, eles têm que voltar lá nos pais, e agora eu vou cuidar de você e tal. Então o que a gente faz na verdade, saindo do Brasil, vindo para esses pais, estão dizendo, não, nós viemos só um processo natural aqui, ó, mostrar para vocês que deu certo o investimento, deu certo o investimento. E sabe que muitos deles entendem isso. Existem os principados. Como é que nós vamos vencer os principados? Não é brincando que Daniel falava assim, o príncipe da Pérsia, o príncipe tal. É aquele demônio que foi enviado por Satanás aqui. Posso falar abertamente? Fica à vontade. Assim, enviado por Satanás para comandar aquele lugar, para preencher aquele lugar de demônios, para trabalhar naquele lugar. Então, a igreja do Senhor, nós temos que lutar contra aqueles principados, contra aquelas trevas, em oração, em jejum. Sabe, quebrando as correntes, as cadeias, quebrando em oração, não resiste, as trevas não resistem a pessoa que ora, que jejuma, que busca. Então a gente tem que lutar contra essas ingerências para que possa continuar o crescimento, o avivamento, porque o avivamento, eu não posso buscar um avivamento para a cidade, para a igreja. O avivamento é para mim, eu tenho que ser avivado pelo Espírito Santo, você é avivado pelo Espírito Santo. Aí sim nós falamos no total, na totalidade, no plural, somos evangelizados e somos aquecidos e também sentimos essa glória de avivamento aí externa de nós, porque a igreja do Senhor, ela não falta nada. Não falta nada. É verdade. É verdade. Pastor, qual é a sua perspectiva espiritual? Você acabou de falar, né, que você está vendo alguns desenvolvimentos, está vendo que a igreja aqui está muito mais aberta, o movimento, sentir qual é a sua perspectiva, onde nós estaremos, pastor, do seu ponto de vista. Talvez seja muito de surpresa essa pergunta, mas daqui 5 anos, onde você acha que, se nós continuarmos nessa busca, imitando ou não, mas desenvolvendo ministério de intercessão na igreja, campanhas de jejum e oração, conferências nas quais o senhor está realizando agora nesse fim de semana aqui, quando nós estaremos daqui 5 anos, pastor? É difícil de prever isso, é complicado, disseste bem, pergunta difícil de analisar, porém eu imagino que isso é uma coisa muito centrada, muito pessoal, muito sua, nem sempre ela é congregacional, ela é individual. Eu quero daqui 5 anos estar melhor do que hoje. Eu acho que eu passo uma positividade com essa pergunta para as pessoas que estiverem ouvindo, vão ouvir esse debate, porque daqui 5 anos como eu vou estar, se hoje você completa, digamos, 38 anos de idade, vamos dizer que você completa os 38 anos de idade, eu não vou dizer assim, qual é a sua idade, quantos anos de vida você tem. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não para hoje, mas para o futuro. Qual é a sua perspectiva? Quantos anos de vida você tem para viver? Eu geralmente faço isso, não deixa a pessoa assim, mas eu tenho 38, não é isso que eu estou perguntando. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem de vida? Mais uns 40. O que você vai fazer nesses 40 anos? Então, o dia do aniversário é reflexão. Então, daqui 5 anos, eu pretendo estar mais amigo, mais fortalecido da nossa aliança, pretendo ter vindo 10 vezes aqui, 20 vezes, eu pretendo ter levado esse evangelho para mais lugares, eu pretendo ter revelações de Deus ter sido cumprida em minha vida no grupo missionário, aqui com o missionário Afonso, Juliana, Nara Ruba, Eliane Ferreira. Essas pessoas, eu pretendo que essas pessoas e as demais tenham vivido muito a glória do Senhor, manifestado o poder de Deus, estarem aquecidos e avivados. E eu imagino que a igreja do Senhor, ela, na totalidade, universalmente falando, ela vai estar bem avançada com Deus. Aquelas que tiverem comprometimento, senão
é muito crescimento. Daqui a pouco o celular vai ser na unha, a tela vai ser na unha. Daqui a pouco vai ter muita coisa aí que vai tirar você daquele brilho que ninguém vê, porque com Deus ninguém vê. Eu estou vendo, cadê? É a fé, e a fé quem dá é Ele. Quando eu recebo essa fé, eu recebo ela uma vez só, que eu vou cativar, vou guardar, vou regar. Então ela está dentro de mim. Eu acho que daqui a 5 anos, tomara que eu, além de estar com mais 5 anos de vida vivido, graças a Deus, eu pretendo espiritualmente também estar 5 anos vivido a glória de Deus, e boa sorte para a igreja do Senhor em toda a terra. Para essa vitalidade espiritual, com certeza você tinha alguma receita. Você não tem alguma receita para terminar? Então, a receita para viver no Espírito e cheio do Espírito Santo, atuante e ministrante por meio dos dons do Espírito Santo. Pastor? Há uns 30 e poucos anos eu vi a mensagem do pastor Hidekazu Takayama, que ele dizia assim: se Deus me proporcionasse um dom hoje, me perguntasse que dom que eu queria, eu ia pedir assim, pílulas de poder. Eu ia pedir um termômetro que me disse a fé do irmão, o poder do irmão, e quando ele fosse entrar na igreja eu ia medir com aquele termômetro e ia dizer: ih, irmãos, faz tempo que você não dá glória a Deus, toma uma partilha aqui. Aí ele já entra na igreja: glória a Deus, glória a Deus. Ih, irmão, você, nossa, 10 pílulas, toma, 10 pílulas, pílula de poder, vai ser glória. Como? Não é possível, não é isso, Deus já deixou essa pílula. Eu diria assim, que eu acho que a receita que serviu para mim, serve para todos: acreditar na palavra dele. Ele não era, ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Cristo, sabe? Ele é a santidade que vive dentro de mim. Ele é a parte principal do meu ser. Eu não amo nada mais do que Ele. Eis a receita. Eu falo para as minhas filhas, eu falo para minha netinha, falava para minha mãe, falo para qualquer um, e falo para você: eu te amo, mas abaixo do amor que eu tenho por Deus. Eu amo minha filha, mas amo muito mais quem me deu ela, que foi o Senhor Deus. Eu amo tudo que eu tenho, mas não amo tanto quanto eu amo aquele que me deu tudo que eu tenho. Eu acho que quando você coloca amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todos os dias, aquilo vai vir com muita veemência para a sua vida. Você tira seu tempo para buscar a Deus, tira seu tempo para orar, acredite no jejum, acredite na oração, leia a Bíblia, vive esse ano. Quando você se emocionar, que é você chorar, porque muitos pastores erram. Os pastores não, qualquer leitores que ministra, prega a palavra de Deus, quando eles estão se enchendo da palavra, que eles choram, eles se sentem, quero sair de cena com essa palavra, ok? Aí ele sente aquela glória, ele começa a chorar, ou então vem aquele hino inspirado, ele começa a chorar, vou cantar isso na igreja. Vou pregar essa mensagem. Está tudo errado, isso aqui Deus está dando para você, é sua comida, essa é sua comida, é seu alimento. Senhor, vou pregar essa palavra. Não, continua chorando, recebendo, leia tudo e você chora. É seu. E no altar, Deus vai dar o alimento deles, esse foi o meu. A música, o louvor, a música. Vou cantar essa música, como ela me faz chorar. Não, essa é a sua. Não fala para ninguém, essa é a sua. No seu momento, Deus chora, canta ela, adora, canta ela. Pronto. E na igreja, Deus vai revelar o alimento que eu vou dar para vocês num cântico. Impressionante. Missionário Afonso tem uma música muito bonita. Eu não sei nenhuma frase dela, porque ele só canta ela quando a gente pede, talvez 1 ou 2 vezes por ano. É linda, ele não gravou ainda, é dele. É de Deus, Deus colocou dentro dele. Porque a música, Deus coloca dentro de você para você cantar para ele. Você que quer gravar, mas Deus dá ele para você cantar para ele. Não existe isso no passado, não. Sabe o salmo que é o inário de Deus, os louvores do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o canário de Deus. Deus é aquele para ele ser adorado. Tudo bem, você pode gravar, mandar todo mundo cantar e ganhar um dinheiro com isso. Mas o primeiro hino que Deus deu para você, e todos eles, ele está dizendo: canta para mim. É você que vai gravar. O Afonso vai gravar um dia, mas enquanto ele não grava, ele canta escondido. De vez em quando a gente ouve. Aquele que Deus para você que deu, que você está se enchendo agora, você quer dar para os outros. Depois você fica com fome. Esse é o seu. Esse vai te manter. Esse é um bom motivo para você fazer o seu devocional diariamente. E você falou agora da música, é verdade. O meu amigo Sóstenes Mendes, ele fala em uma de suas mensagens que as melhores canções de adoração jamais serão gravadas. Jamais.
é aquelas que você faz com Deus e para Deus. Uau, queridos, esse foi o nosso podcast PNL. Tá difícil terminar hoje, porque há um fluir de Deus aqui. Aleluia. Muito agradável. Glória a Deus. Mas eu já estou orando pela vida do pastor Domingos Dias ali, e também o ministério lá em Brasília. E nós estamos crendo que ele estará conosco em breve aqui em Silver, para uma conferência sobrenatural aqui, ou para, no mínimo, um fim de semana, um Crescendo na Fé em algum hotel. A gente está organizando no próximo ano. Vamos trazer ele e sua equipe para estar ministrando aqui no Centro Cristão Silver ou no Crescendo na Fé, em algum dos hotéis que nós estivermos organizando este evento. Foi sobrenatural. Obrigado, meu querido amigo. E Deus está dando... Obrigado, fortalecendo a nossa amizade. Obrigado, está sendo uma grande alegria recebê-lo aqui em Silver. Desta vez não foi possível estar ministrando conosco ao domingo, devido ao calendário, início do ano, semana de oração, mas ele voltará com sua equipe aqui e nós estaremos sendo ministrados por esse homem de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez, pastor. E até o próximo PNL Podcast.